Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Denis o Católico. Queridos, eu não assisto todos os vídeos porque é difícil, né? São vídeos longos e também assim eu não sou muito de estar acompanhando essas tretas, esses debates aí entre católicos e protestantes, porque não leva muito a lugar nenhum, né? O apóstolo São Paulo, ele vai dizer que a gente deve fugir de discussões inúteis. Falar sobre a patrística, falar sobre a Bíblia, falar sobre o catecismo, falar sobre a tradição da igreja, falar sobre a tradição apostólica de maneira geral, é perca de tempo? Nunca é. Tanto é que eu tenho aqui meu canal, eu não desisti ainda, né? Já era para ter desistido desse canal, por tantas coisas que já aconteceram. Mas eu continuo com o canal. Aí eu falo aqui, ó, Bíblia, né? Tradição da igreja, liturgia das horas, catecismo, falo de tudo, da patrística, né? Então, essas discussões, quando elas ficam assim, se alongando demais, você consegue perceber que não tem muito o que se fazer. Porque Jesus disse outrora: não atirei as vossas pérolas aos porcos. Porque senão os porcos vão fazer o quê? Só pisotear, estragar, detonar as pérolas. Ou seja, não tem muito o que fazer. Também São Pedro vai dizer: estejais sempre prontos para dar as razões da vossa fé. O porquê, as razões da vossa esperança, por que vocês acreditam e em que vocês acreditam, a quem perguntar. Então logo, por exemplo, o senhor Iago Martins, um pastor aí, acho que acho que ele é calvinista, né? Ele tem todo um traço calvinista nas doutrinas, na maneira que ele fala. Tem também aí o tal do Lucas Banzoli, que não sei quem ele é, no sentido de que congregação, mas assim, tem uma linha meio adventista do sétimo dia, né? Pelo menos acredita na mortalidade da alma, acredita em outras coisas aí que são características da igreja adventista do sétimo dia. E esses dois rapazes, como também muitos outros, como o tal de Juan, né? Juan alguma coisa, eles têm desapreciado os padres da igreja, os padres apostólicos. Apesar que tem muitos patrísticos que não são padres da igreja, né? Isso aí precisa ser diferenciado também. Tem alguns que são, tem alguns que não são. O que acontece? Eles estão agora, por exemplo, o Lucas Banzoli está lendo os pais da igreja, né? Ó, tenho aqui alguns volumes, né? Tenho 2 de Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon, contra as heresias, e os padres, né? Os padres apostólicos. Então, o Banzoli, ele tem, vamos dizer assim, não posso dizer que ele tem falsificado a patrística, mas ele tem deturpado a interpretação patrística para querer dizer que os pais da igreja são sola scriptura. Veja, o sola scriptura é uma tese da Reforma Protestante, em 1517. Antes disso, não existia essa mentalidade diabólica e satânica. Eu digo sem medo de errar, diabólica e satânica dentro da cristandade. Nem mesmo nas igrejas ortodoxas, que se separaram da igreja católica, existia essa mentalidade do sola scriptura. Muito menos nos pais da igreja. Os pais da igreja, se você ler, olha, eu estou aqui com 4 volumes. Eu já li esses 4 volumes. É impossível você ver esses textos, ler esses textos. E aqui eu li de verdade, viu? Lucas Banzoli, Iago Martins, eu li os volumes, eu comprei para ler. Estão grifados, estão anotados com observações, né? Então, quando você pega um volume, o primeiro volume dos padres apostólicos, aí você pega aqui Clemente Romano, deixa claro aqui a tradição da igreja, deixa claro isso aqui, a tradição apostólica aqui, né? Inácio de Antioquia também, Policarpo de Esmirna, né?
o pastor de Hermas, carta de Paulo, né? Carta de Barnabé, você vê nitidamente, inclusive ele detona o sábado, né? Ele vai mostrar que não existe essa história de sábado. Existe um sábado, mas não é esse, né? Do dia da semana, né? Nós temos Papias, a Didaquê destrói qualquer ideia de sola escritura, né? Aí você pega Santo Agostinho não tem como você dizer que Santo Agostinho é sola escriturístico. Não tem como você dizer que Santo Agostinho acreditava na sola escritura e ensinava sola escritura. Santo Agostinho chega a dizer nos seus escritos que ele não acreditaria nos evangelhos se não fosse a autoridade da Igreja Católica para dizer o que é texto canônico e o que não é, né? Aí você vem para Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, no seu livro 3, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu não marquei, não estava pensando, né? Livro 3, ele vai falar sobre a tradição, ele não tem como, ele deixa isso aqui, é como se explodisse, é como se fosse uma dinamite na cara de quem vem dizer que Santo Irineu de Lyon acredita na sola escritura. Deixa eu só encontrar aqui, meu Deus, eu não marquei, né? Como eu não marquei, isso mesmo que eu tinha falado, livro 3, né? Veja, livro 3 de Santo Irineu de Lyon, no capítulo 1, artigo 1, ele vai dizer assim: Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram, isso aqui é a tradição oral, né? Tradição oral, e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Então veja, primeiro eles pregaram, depois eles escreveram como foi vontade de Deus. Aí ele diz, nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, porque depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto, pela vinda do Espírito Santo, foram repletos de todos os dons e possuíram o conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíram todos e cada um o Evangelho de Deus. Então eles primeiro anunciaram. Aí agora ele vai dizer, assim, veja, assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava, né? Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha no livro o evangelho pregado por ele. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Aí, isso aqui é tradição apostólica, meus irmãos, não tem como negar. Depois você vê aqui, Santo Irineu, ele vai falar, livro 3, capítulo 15, artigo 2, ele vai dizer a atitude dos hereges. Veja, a atitude dos hereges, atitude dos hereges que querem deturpar a patrística. Com efeito, é esta a artimanha que usam os simuladores, os sedutores perversos e os hipócritas. E é precisamente assim que agem os valentinianos, ou os protestantes. Eles fazem discursos ao povo com a finalidade de atingir os que pertencem à igreja, que eles chamam de gente comum ou gente de igreja. E assim enganam e atraem os mais simples, simulando a nossa maneira de falar, para que venham mais vezes escutá-los, e se queixam de nós, porque mesmo pensando
como nós nos recusamos sem motivo a estar em comunhão com eles. Dizem as mesmas coisas dizem as mesmas coisas que nós, professam a mesma doutrina, e mesmo assim os chamamos de herege. Mas quando a força de apresentar dificuldades convence alguém, abandonando a fé e a levar os ouvintes a não contradizê-los, então, separadamente, desvendam-lhes o mistério inexplicável de seu preloma. Enganam-se os que acreditam poder distinguir só pelas palavras o que é verossível do que é verdadeiro, porque o erro é conveniente, verossível, disfarçado, ao passado que a verdade é sem véus e, por isso, acessível também aos pequenos. Ou seja, aqui é a atitude. Eles dissimulam, eles fingem, eles distorcem, eles falam parecido com cristãos. Eles falam parecido com os irmãos da igreja, mas na verdade é apenas deturpação, apenas engano, engoldo. Né? É triste, meus irmãos. E aqui Santo Irineu fala também no capítulo 2 qual é a atitude dos hereges. Quando são vencidos, veja, livro 3, capítulo 2, ponto 1. Quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras, dizendo que é texto corrompido, que não tem autoridade e que se serve de expressões equivocadas e que não podem encontrar a verdade nele, os que desconhecem a tradição. Então, quando nós usamos as Escrituras, os hereges vão dizer que as Escrituras estão sendo corrompidas, distorcidas. É aqui que Santo Irineu está dizendo. Quando Santo Irineu usava a Escritura, eles diziam que era texto corrompido. E aí eles iam para a tradição. É o que eles estão fazendo. Quando nós usamos a Bíblia, eles vão para os pais da igreja. Aí deturpam os pais da igreja e diz que nós estamos deturpando as Escrituras. Aí ele diz, com efeito, dizem eles, a verdade não foi transmitida por escrito, mas por viva voz, o que levou Paulo a dizer, é a sabedoria que pregamos entre os perfeitos, não porém uma sabedoria deste século. E cada um deles diz que esta sabedoria é a que ele descobriu, ou melhor, inventou, e assim se torna normal que a verdade se encontre ora em Valentim, ou seja, ora em Banzoli, ora em Marcião, ou seja, ora em Iago Martins, ora em Cerinto, ou seja, ora em Juan, e depois em Basílides, ou em algum outro contendente, sem nunca ter podido afirmar nada acerca da salvação. Cada um deles está tão pervertido que, falsificando a regra da verdade, não cora de vergonha ao pregar a si mesmo. Esses homens pregam a si mesmo. Veja, Iago Martins chega a dizer que os pais da igreja são bebezinhos na fé, porque eles estavam lá no início da fé, lá no início, próximo dos apóstolos, eles eram criancinhas tomando leite. Os pais da igreja, que tinha ainda na mente a pregação dos apóstolos, eram criancinhas na fé. E o doutor Iago Martins agora é o doutor, é o teólogo, é o pai da fé. Por quê? Porque agora ele tem recursos tecnológicos, né? A IA, né? A IA. Né? Tem a IA em mão agora. Todo mundo tem a IA. Só bota e coloca resuminho IA aí sobre qualquer tema. A IA coloca lá o resumo. Aí tem a IA na mão. Agora é doutor, né? Tem os recursos, tem a tecnologia, tem a globalização. Agora é o doutor. Iago Martins é o doutor na fé. É o doutor sobre o cristianismo, né? 1500 anos antes da reforma, tudo isso era criancinha na fé. Depois da reforma, Lutero é o doutor, é o pai da fé. É o maior teólogo do mundo. Aí chega agora, em 2025, o Iago Martins vai dizer que ele
ele tem recursos maiores para compreender a verdadeira fé transmitida pelos apóstolos do que os pais da igreja. Menos, meu amigo, menos. Se eu fosse você, eu teria vergonha de proclamar tais palavras. Mas esse povo aí que acompanha esse pessoal, né, infelizmente, estão nessa bolha, né? Essa bolha. Então, meus irmãos, é isso. Deus abençoe a todos e eu espero que muitas pessoas assistam isso. E o grande terror dos protestantes não é somente a Escritura, né? Feito eles dizem, porque somente a Escritura eles estão deturpando. Mas o grande terror dos protestantes é aqui, ó, os pais da igreja. As pessoas estão voltando aos textos dos que foram discípulos dos apóstolos ou viveram bem próximo dos apóstolos. E aí é inegável, como por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que vai dizer que a igreja é católica, né, pela primeira vez. Né? Santo Inácio de Antioquia. Me faz lembrar aquela tal de Ana Paula Valadão, né? Quando ela tem até um vídeo aqui no meu canal, ela dizendo: a igreja, aprendemos com a igreja, sei o que, a igreja católica, ela lendo a introdução do martírio de São Policarpo de Herminas. Aí vai dizer, né? Olha, irmãos, igreja católica, naquela época não existia a igreja protestante. Nós temos que aprender com os nossos irmãos. Aleluia, glória a Deus. É isso, meus irmãos. Não tem como negar. Deus abençoe a todos.